Olá, bem-vindos então à aula número 2 sobre a análise de variância da ANOVA de um fator de amostras independentes. Na primeira aula nós vimos os conceitos básicos sobre uma ANOVA, de amostras independentes, o que era a hipótese nulla, o que era a hipótese alternativa, como é que se construía a tabela da ANOVA e depois no final vimos que a possibilidade de construir vimos um exemplo prático para começarmos logo a ver que tipo de análise que nós podemos fazer numa ANOVA. Terminamos na avaliação dos pressupostos, mas então na aula 2 iríamos começar com um método que é muito usual ser utilizado quando o pressuposto da análise de variância, quando o pressuposto da variância de todos os grupos serem idênticas, ou seja, o critério da homogeneidade, não pode ser cumprido. A seguir, depois vamos falar sobre comparações múltiplas, contrastes, ANOVAs não paramétricas de um fator e finalmente iremos terminar com o caso de termos uma variável nominal binária. Então vamos passar para o PowerPoint para continuar então no sítio onde nós tínhamos ficado na última aula. Portanto, na última aula tínhamos validado a ANOVA de um fator de amostras independentes, tínhamos visto a normalidade dos resíduos, tínhamos visto o critério da homogeneidade e então, no caso de não ser verificado um desses pressupostos ou ambos, então o que nós podemos fazer é calcular, então uma das técnicas que é recomendada é fazer a transformação de dados. O método de transformação de dados mais usual que aparece na literatura é o método de Box-Cox. Este método então transforma a variável dependente ou a variável resposta e tem três objetivos. Estabilizar a variância, isto é, pôr a variância idêntica ou semelhante em todos os grupos, aproximar a distribuição da variável de resposta à distribuição normal, melhorar a aproximação do modelo obtido. Portanto, o método Box-Cox calcula um valor lambda que, de certa maneira, maximiza uma função log likelihood, ou uma função log máxima verossimilhança, que então vai ser dado por esta expressão matemática que estamos aqui a ver. Portanto, se o lambda for igual a zero, então ele faz esta transformação. Se o lambda for diferente de zero, então faz esta transformação. Esta transformação é muito próxima daquilo que muitas vezes aparece na literatura, que é a transformação com base em potências, com base no valor da potência. Vemos aqui que o lambda aparece, neste caso, exponenciado aqui no y, e aqui aparece então uma transformação logarítmica, em que o y ponto então é dado por esta transformação logarítmica que está aqui apresentada. Geralmente o valor do lambda é encontrado através de um gráfico, o R faz isto muito bem feito, portanto calculamos bem o valor do lambda, qual é o valor máximo daquela função log likelihood, e essencialmente então podemos ver que tipicamente existem estes valores tabelados. Se o valor lambda for igual a menos 1 é uma transformação inversa, se for igual a menos 0,5 é a inversa da raiz quadrada, se for igual a lambda igual a zero, como vimos na própria fórmula, é uma transformação logarítmica. Se for lambda igual a 0,5 é uma transformação de raiz quadrada. Se for lambda igual a 1, não é necessário fazer nenhuma transformação. Então o gráfico que aparece no R, aparece o gráfico e também o valor do intervalo de confiança associado ao valor lambda. A fórmula está aqui escrita deste lado. E no nosso exemplo, o nosso lambda o valor era 1.03. E, como nós podemos ver, o intervalo de confiança tem alguma, a amplitude é um pouco grande, é verdade, mas passa perfeitamente pelo valor 1. E, portanto, o valor lambda igual a 1, quer dizer então que não era necessário fazer nenhuma transformação. Portanto, é assim, depois na aula prática iremos explorar isto um pouco melhor, mas será isto a análise que vocês terão que fazer. Portanto, de certa maneira, é verificar, encontrar o valor de lambda, encontrar o seu intervalo de confiança e depois fazer um teste de hipótese tipicamente normal, que é testar se o valor 1, se o lambda igual a 1, pertence ou não pertence ao intervalo de confiança. Se o valor 1 pertencer ao intervalo de confiança, não é preciso fazer nenhuma transformação. Se o valor 1 não pertencer, então começamos a pensar qual seria a transformação mais correta.
chama a atenção que transformar os dados tem sempre um grande senão, que é o seguinte: ao transformar os dados, vocês também estão a transformar a variável, as unidades da variável dependente. Isto é, se vocês estiverem a medir quilos, depois vai ser a raiz quadrada de quilos, ou vai ser o logaritmo de quilos, e portanto os resultados que vocês vão ter que apresentar depois no artigo pode ser um pouco mais difícil a sua explicação, e o vosso público-alvo pode não perceber bem porque é essa transformação de unidades, o que é que quer dizer essa transformação de unidades, porque os valores não vão ser os valores que eles estariam à espera com valores típicos de uma unidade tipo quilos, uma coisa assim do género. Ok? Então tenham muito cuidado a fazer transformação de variáveis. Sim, é um método que vocês podem fazer, tem que avaliar se vale a pena ou não, porque as unidades que estão associadas também vão ser transformadas. Então, sempre que se rejeita H0 num teste da ANOVA, o próximo passo é fazer comparações múltiplas. E o que é que comparações múltiplas? Nós vamos ver que há dois tipos de comparações múltiplas. Há as comparações múltiplas que é todos contra todos e comparações múltiplas específicas que vão ser avaliadas então pelos contrastes. Nas comparações múltiplas de todos contra todos, vamos testar todos os grupos 2 a 2. Eu vou testar o grupo 1 contra o grupo 2, o grupo 1 contra o grupo 3, o grupo 1 contra o grupo 4 e assim sucessivamente até terminar todas as comparações necessárias para fazer isso. E portanto, de certa maneira, então, é um processo que requer algum trabalho e temos que ter muita atenção na sua análise. Por definição, o H0 é não há diferenças entre os dois grupos, hipótese alternativa, há diferenças entre os dois grupos. Portanto, este seria o teste mais usual que nós podemos fazer. Claro que na literatura ou em cursos mais avançados, estes testes podem ser unidirecionais em vez de serem bilaterais. Mas isso são casos mais difíceis e que fogem um bocado ao âmbito desta primeira disciplina. A estatística do teste é dada por esta relação. Vemos que é uma relação do f de 1 grau de liberdade, aqui que tem um f de 1 grau de liberdade, porque só tem dois grupos menos 1 dá 1 grau de liberdade, e aqui tem a ver então com a dimensão da amostra em cada um dos grupos multiplicado pelo número de grupos. Ou seja, a primeira coordenada tem a ver com a variação entre grupos, a segunda coordenada tem a ver com a variação dentro dos grupos. E, portanto, quando a distribuição f tem apenas 1 grau de liberdade, podemos ter as seguintes relações. Se nós calcularmos a raiz quadrada do x, sabendo que o x tem distribuição f, então a raiz quadrada do x tem uma distribuição t de student. Eu na primeira aula disse que havia uma relação direta, que há uma relação direta entre a t student e a distribuição f, e, portanto, mesmo quando vocês têm apenas dois grupos, vocês podem utilizar uma análise de variância para fazer a análise dos seus resultados. Porquê? Porque esta relação que está aqui garante então que se vocês tiverem uma distribuição f de 1 grau de liberdade, esta distribuição f não é mais do que o valor da distribuição t-student ao quadrado ou a raiz quadrada, dependendo de qual é a passagem que vocês estão a analisar. Se é daqui para aqui, então é a raiz quadrada, se é daqui para aqui, seria colocar o valor da t-student ao quadrado. E, portanto, prova-se que se nós tivéssemos ido ao buscar o valor a uma tabela ou fazer um cálculo, considerando um alfa de 0 a 0,5 para um n igual a 30, nós se fôssemos a uma tabela t-student, então teríamos um valor 4.17. Se nós fôssemos fazer exatamente a mesma coisa com a tabela F, iríamos ter novamente o valor 4.1709. Portanto, não há dúvida nenhuma que aqueles testes de T para comparar dois grupos de amostras independentes podiam ser substituídos por uma análise de variância, e aqui mostra bem porquê. E, portanto, será a mesma estratégia que nós iremos utilizar na comparação de dois grupos, porque na comparação de dois grupos, no máximo só temos dois grupos a ser comparados ao mesmo tempo. E, portanto, quais são os dois problemas principais? O primeiro problema é o número de combinações possível que nós podemos ter. Muitas vezes utilizamos este cálculo, combinações de guia 2 a 2, para calcular, melhor dito, qual é o número total de combinações que nós podemos fazer. E depois acontece o seguinte: se nós não reduzíssemos o valor do erro tipo 1,
o erro tipo 1, por causa do número de comparações, o erro tipo 1 iria aumentar muito rapidamente. E, portanto, iria ser claramente superior ao valor do alfa que nós queríamos analisar. Muitas vezes, alguns autores mostram este exemplo. De um lado, vocês têm o resultado de uma ANOVA, portanto, um único teste, e do outro lado, vocês têm o resultado de 6, 7, de 6 ou 8 ou 10 comparações múltiplas e querem que os resultados sejam de certa maneira equivalentes, ou seja, que o resultado da ANOVA seja equivalente aos resultados das comparações múltiplas ou vice-versa. E quando isso acontece, então, nós temos que corrigir o alfa. Então, muitas vezes aparece este método de Bonferroni como o primeiro método que faz isso. Portanto, o método de Bonferroni diz então que o valor do meu alfa m, portanto, o alfa que eu vou utilizar nas comparações múltiplas, vai ser igual ao valor do alfa a dividir pelo número total de comparações múltiplas. Porquê? Por causa daquilo que aparece no slide anterior, que é para quando, no final das comparações múltiplas, o valor do alfa ser o mesmo que o valor do alfa que nós utilizamos nas ANOVAs. Já que o valor final seja então 0,05, quer nas comparações múltiplas, quer na análise de variância. Este é um teste muito conservador, que diz que quanto maior for o número de comparações múltiplas, mais é difícil de rejeitar H0. Isto é, como eu estou a dividir o alfa pelo valor do m, se o m for muito grande, o valor do alfa que eu vou utilizar nas comparações múltiplas para indicar se rejeita ou não rejeita H0, vai ser cada vez mais pequenino. Portanto, vai ser cada vez mais difícil de rejeitar H0. Em termos de p-values, no método Bonferroni, podemos corrigir o valor do alfa ou então multiplicar o valor do p-value que estamos a obter nas comparações múltiplas pelo número de comparações a ser efetuadas. Chama-se isto então o valor do p-value ajustado. O p-value ajustado não é mais que o valor do p-value que nós obtivemos na comparação múltipla multiplicado pelo número de vezes, pelo número de testes múltiplos que nós temos que efetuar. O método Bonferroni é um método muito fácil de utilizar na prática. Há muitos outros métodos na literatura, há muitos métodos diferentes de fazer comparações múltiplas. O Bonferroni aparece muitas vezes, o outro que aparece mais vezes, até muito provavelmente, que o Bonferroni é o Tukey. O método Tukey é um método que utiliza a construção de intervalos de confiança para avaliar os resultados das comparações múltiplas, de forma que o conjunto, novamente, dos intervalos de confiança não ultrapassa o valor de 5%. Temos o método de Scheffé, que permite comparar a média de um dos grupos com a média dos outros grupos. Tende a ser conservador quando o número de comparações é pequeno. Portanto, o método Scheffé é uma espécie de oposto do Bonferroni. Portanto, de certa maneira, é um método que nós podemos também utilizar. Temos o método de Donet, que é especialmente desenhado para quando existe um grupo, que é um grupo de controle, e os outros para comparar o grupo de controle contra os grupos experimentais. E, portanto, de certa maneira, o método de Donet é muito utilizado porque não faz tantas comparações, portanto, não faz as comparações todas, só faz as comparações respeitantes grupo de controle contra o grupo 1, grupo de controle contra o grupo 2, grupo de controle contra o grupo 3, grupo de controle contra o grupo 4. Ok? Portanto, só faz essas comparações, de certa maneira, para se comparar contra o placebo. Existem muitos mais métodos na literatura. Portanto, quer o R, quer o SPSS tem pelo menos mais 10 métodos diferentes de comparações múltiplas que vocês podiam utilizar. Então, voltando ao nosso problema, nós temos 4 grupos. Então, o número total de grupos, o número total de combinações que eu vou fazer é combinações de 6, de 4, 2 a 2, que irá então dar um resultado final, será então de 6 comparações ao todo. Portanto, geralmente eu escrevo as comparações todas no logbook. A primeira comparação vai ser o grupo 1 contra o grupo 2. E agora reparem, a estratégia é sempre fixar o primeiro e fazer percorrer o segundo, até terminar o segundo. E depois repetir e depois fazer avançar o que está na primeira parte. Vamos ver então.
comparação 1 contra o grupo 1 contra o grupo 3, grupo 1 contra o grupo 4. Aqui não há mais grupos que eu posso utilizar. Cheguei ao fim, porque como eu só tenho 4 grupos, não tenho mais grupos que eu possa fazer comparações. Então o que eu vou fazer? Vou fazer agora avançar o grupo 1 para o grupo 2 e vou comparar com o grupo 3. Reparem que eu não vou fazer o grupo 2 com o grupo 1, porque o grupo 2 igual ao grupo 1 já foi feito na primeira comparação. Portanto, eu não vou repetir comparações. Então vai ser o grupo 2 com o grupo 3, o grupo 2 com o grupo 4. Como cheguei ao fim, vou fazer avançar o grupo 2. Vou comparar o grupo 3 com o grupo 4. E esta seria a minha sexta comparação. Não há mais outras comparações que eu possa fazer. Portanto, estas são as comparações múltiplas, todos contra todos, que a gente pode fazer no nosso resultado. O R tem vários métodos de comparações múltiplas. Geralmente os métodos mais importantes é o Bonferroni, o método Tuckey, são os dois métodos, na minha perspectiva, mais interessantes. Depois, mediante os objetivos do problema, podem surgir outros métodos de comparações múltiplas mais específicos para esse tipo de desenho. Então, o que é que eu posso daqui analisar? Quando eu comparo o placebo portanto, o placebo é o grupo 1 com o grupo 2, ele rejeita H0. Este valor é inferior a alfa, rejeita H0. Quando eu comparo o placebo com o fármaco 3, com o grupo 3, ele também rejeita H0. Quando ele compara o placebo contra o fármaco 4, ele rejeita H0. Ou seja, os três primeiros blocos, C1, C2, C3, todos eles rejeitam H0. Quer dizer então que o valor do placebo é sempre diferente quando comparado com o grupo 2, quando comparado com o grupo 3, quando comparado com o grupo 4. Ou seja, e aqui eu tenho o meu primeiro efeito, o meu primeiro efeito estatístico. O grupo 1 é completamente diferente dos outros todos. Então tenho aqui o meu primeiro efeito. Vou comparar agora então o grupo 2 com o grupo 3. O grupo 2 com o grupo 3, o valor do pi-value é 0,01 e, portanto, também é diferente, também é, do ponto de vista estatístico, também é diferente o resultado do fármaco B, do fármaco 2 com o fármaco 3. E, portanto, estou a comparar o 2 com o 3 e depois vou comparar o 2 com o 4. O fármaco 2 contra o fármaco 4 rejeita também H0 e, portanto, quer dizer que o grupo 2 também tem um efeito completamente distinto dos outros todos. Quer dizer então que eu tenho aqui o meu segundo efeito, é produzido pelo fármaco 2. O fármaco 3, a única comparação que falta é a comparação 6, e o fármaco 3 que então compara o fármaco 3 contra o fármaco 4, também se rejeita H0, e quer dizer então que esta ANOVA tem 4 efeitos diferentes. De outra maneira, todos os efeitos desta ANOVA são diferentes, todos os grupos desta ANOVA têm efeitos diferentes uns dos outros. O placebo tem um efeito diferente dos outros 3 fármacos, o fármaco 2 tem um efeito diferente dos outros todos, o fármaco 3, o grupo 3 tem um efeito diferente deles todos, e o novo fármaco tem um efeito diferente dos outros todos. Portanto, eu tenho 4 efeitos diferentes, cada efeito constituído pelo grupo que está associado. O efeito 1 está associado ao grupo do placebo, o efeito 2 está associado ao fármaco 2, o efeito 3 está associado ao fármaco 3, o efeito 4 está associado ao novo fármaco que nós estamos a implementar. Pelo método Tuckey, ele faz algo parecido com aquilo que nós tínhamos escrito, mas agora no R ele é, por causa dos cálculos internos, ele fixa o segundo grupo e faz variar a segunda coordenada, ele fixa a segunda coordenada e faz variar a primeira coordenada. É exatamente igual aqui, só que o μ1 aparecia deste lado e o μ2 iria aparecer do lado esquerdo da equação. Portanto, é exatamente igual. E vemos então que os valores ajustados, que todos eles se rejeita H0, portanto coincide então com o valor do método Bonferroni. Podemos então, como eu tinha dito, o método Bonferroni tem esta facilidade no R de podermos representar os intervalos de confiança. E reparem, com os intervalos de confiança, qual é o valor que interessa para o intervalo de confiança?
Se eu passar este μ2 para aquele lado, fica μ1 menos μ2 igual a zero. Portanto, este é o valor é o valor que tem que pertencer ou não ao intervalo de confiança, ou seja, é o valor zero. O valor zero está aqui e reparem que o valor zero não pertence a nenhum dos intervalos de confiança, logo rejeita-se H0 em todos eles. E, portanto, quer no formato mais tabular, quer no formato mais gráfico, o método Tucky vai apresentar sempre o mesmo resultado. Portanto, este resultado é a ilustração deste que está aqui. Portanto, não pode haver diferenças entre a tabela e o gráfico. E isto leva-me então à noção que pode haver diferenças dos resultados entre o Bonferroni e o Tucky. Portanto, nem sempre os métodos de comparações múltiplas vão ser concordantes. Isso é algo que aparece na literatura, principalmente quando os p-values são muito próximos de alfa. Num dos casos pode ficar ligeiramente abaixo do alfa e dizem que rejeitam H0. Noutros casos o valor do p-value pode ficar ligeiramente acima do alfa e dizem que não rejeitam H0. Então, na prática, o que é que nós temos que fazer? Na prática, o que nós temos que fazer é indicar no artigo ou no relatório qual foi o método de comparações múltiplas que vocês conseguiram calcular, que foi calculado no artigo. E a partir daí o problema fica resolvido. Por este método, estes são os resultados. Claro que se tivermos espaço no artigo e se isso acontecer, nós podemos então indicar que por outro método os resultados podiam ter sido diferentes. Mas se estes resultados forem coincidentes com a estatística descritiva e tudo isso, então não há um grande problema nesta análise. Os contrastes são uma espécie de comparações múltiplas, mas, como eu costumo dizer, custom-made. Isto é, o investigador define então as comparações múltiplas que quer calcular e depois então é possível calcular essas comparações múltiplas associadas. O que é que não se diz comparações múltiplas? Porque as comparações múltiplas são feitas duas a duas, neste caso, as comparações múltiplas que nós vimos são sempre feitas com grupos de 2 a 2, e no caso dos contrastes eu posso ter, entre aspas, comparações múltiplas mais do que dois grupos. Portanto, os contrastes, de certa maneira, dão muito mais liberdade do que fazer simplesmente comparações múltiplas 2 a 2, como nós vamos ver. É possível ter contrastes que comparem 3 grupos ao mesmo tempo, que comparem os 4 grupos ao mesmo tempo, etc. Então, qual é aquilo que vocês não... Qual é a regra principal dos contrastes? A regra principal dos contrastes é que, então, temos aqui a nossa função de contraste e a soma dos contrastes tem que ser sempre obrigatoriamente igual a zero. Isto é, o contraste só está bem definido se a soma dos contrastes ser igual a zero. Chama a atenção que, de certa maneira, isto era uma das imposições da ANOVA, é que a soma dos efeitos seja igual a zero. Portanto, de certa maneira, nós na ANOVA já estamos a utilizar um estilo de contrastes que diz então que a soma dos contrastes tem que ser igual a zero. E, portanto, numa ANOVA, nós podemos depois ver, se nós entrarmos com mais detalhe na ANOVA, é que um dos grupos fica como grupo de referência e os outros todos vão fazer então o tal contraste. Mas isso é o contraste que é utilizado na ANOVA. É um dos possíveis contrastes que é possível utilizar na ANOVA. Nós depois podemos ver que também numa ANOVA podemos utilizar contrastes polinomiais ou outros tipos de contrastes. Mas para já, vamos ficar com esta ideia de contrastes, que a soma das componentes do contraste tem que ser igual a zero. Portanto, aqui é um primeiro exemplo. Eu posso estar a querer testar se a média 1, vá lá, se eu posso definir o μ1 como a média, como o ponto médio da soma do grupo 2 mais o grupo 3. Hipótese alternativa, quero saber se este resultado é possível ou não. Em termos da função contrastes, eu peço desculpa que eu me enganei aqui, portanto vou só repetir novamente, o que eu quero comparar aqui, peço desculpa, eu vou novamente repetir, portanto, o que eu quero comparar aqui é se a média do grupo 1 é equivalente à média do grupo 2 somado com o grupo 3. Isto é, se a média do grupo 1 é igual à média do grupo 2 mais o grupo 3. Ou então se a média do grupo 1 é diferente da média do grupo 2 e do grupo 3. Ok?
assim é que está correto. Então agora vou definir os meus contrastes. Portanto, aqui nos meus contrastes, então teria aqui 3 coordenadas, μ1, μ2, μ3. Então eu estou a comparar, neste caso, então, se eu pusesse tudo isto no lado esquerdo da equação, como é que iria ficar os coeficientes associados aos valores de μ1? No caso de μ1, o coeficiente seria o valor 1. No caso de μ2 seria menos 1/2, porque estaria daquele lado. E no caso de μ3 também seria menos 1/2. E, portanto, se vocês somarem isto tudo, a soma das componentes do contraste, vocês têm aqui o valor zero. Este tipo de contraste não era possível fazer nas comparações múltiplas, por exemplo. No nosso caso, se nós tivermos 4 componentes, que era o nosso caso, então um dos componentes vai ter o valor zero. Então seria 0,1 menos 1/2, menos 1/2. E, portanto, seria então assim definido no nosso exemplo, se nós quiséssemos calcular. E, portanto, o teste de hipóteses vai ser então se o valor dos contrastes é igual a zero ou se, na hipótese alternativa, se os contrastes são diferentes de zero, porque eu passei tudo para o lado esquerdo da equação. Como eu passei tudo para o lado esquerdo da equação, o que fica deste lado é o valor zero. Portanto, é a mesma coisa então estar a testar se esta função de contrastes é igual a zero ou se esta função de contrastes é diferente de zero. E é isto que o R e outros softwares fazem. Portanto, nesta comparação que está aqui, neste segundo contraste, o que eu iria testar era então se a média do grupo 1 é igual à média do grupo 2, média do grupo 1 diferente da média do grupo 2. Então como é que eu punha isto num vetor de contrastes? Passava este para o lado esquerdo, então ficava 1 menos 1, 0, porque aqui eu estava a assumir que eu tinha 3 componentes, e, portanto, seguindo o exemplo anterior, eu estava a trabalhar com 3 componentes. Como o contraste não tem nenhum μ3, então o valor associado, o valor do coeficiente associado ao μ3 vai ser 0. 0 vezes qualquer coisa é sempre 0 e, portanto, elimina a influência do contraste 3. E depois o teste de hipótese é exatamente igual ao que está aqui ao anterior. E, portanto, se nós tivermos contrastes múltiplos, temos que ajustar da forma que nós vimos anterior. Portanto, ao resultado do pi-value do teste, eu vou multiplicar pelo número de comparações que eu quero, então, fazer. Rejeita-se H0 se o valor do pi-value ajustado for inferior ao valor do alfa. Os contrastes que nós vimos anteriormente são definidos, então, por ortogonais, mas nós podemos ter outro tipo de contrastes. Podemos ter contrastes polinomiais, tipo linear, o quadrático, o cúbico, entre outros. Depois, na aula prática, iremos reforçar um bocadinho como é que nós podemos fazer isto no R. Portanto, de certa maneira, podemos então ter estes tipos de contrastes que eu fiz. O que eu fiz foi comparar, no primeiro contraste que está aqui, eu comparei o placebo contra os outros todos. Portanto, o placebo contra os outros todos ele rejeita H0, quer dizer então que o placebo de facto é diferente dos outros 3 em simultâneo. Portanto, os outros 3 em simultâneo. Portanto, aqui a coordenada seria, se eu fosse a escrever a coordenada, portanto eu tenho grupo 1, que é o placebo, grupo 2, grupo 3, grupo 4, e 4 coordenadas, ia pôr então 3 na primeira coordenada, menos 1, menos 1, menos 1. E, portanto, dessa forma, a soma do contraste vai ser 0 e ele que vai fazer então vai comparar o placebo contra os outros todos. No meu segundo vetor de contrastes, comparei então o B mais o C contra o novo. E, portanto, aqui seria então 1 menos 2. A coordenada primeiro seria 0, depois então seria 1, e aqui depois para dar o resultado final ser 0 novamente, teria que ser obrigatoriamente menos 2. Aqui só estou a comparar o B contra o C. Portanto, o vetor seria então 0, 1, menos 1, 0. E, portanto, rejeita-se H0, rejeita-se H0, rejeita-se H0. Portanto, o último caso nós já conhecíamos, que era o caso das comparações múltiplas. E então termina a parte das comparações múltiplas, que é a última fase de uma ANOVA. Então agora vamos falar de testes não paramétricos, de um fator de amostras independentes.
Os testes não paramétricos aplicam-se sempre quando não há os pressupostos da normalidade ou o critério da homogeneidade não se verifica. Nenhuma da transformação da variável y da variável dependente pelo método Pox-Cox é viável. E quando falamos de testes não paramétricos, a variável dependente é considerada uma distribuição ou está associada a uma distribuição livre. Quer dizer então que não se consegue atribuir uma distribuição à variável dependente. Finalmente, se a variável medida for ordinal ou nominal, então nós não podemos aplicar a novas paramétricas. No caso da variável ser ordinal ou os pressupostos de uma variável quantitativa não forem cumpridos, é o teste de Kruskal-Wallis. Se a variável medida for uma nominal binária, ou seja, dicotómica, então será o teste de Q² para proporções. Vamos começar a ver pelo teste de Kruskal-Wallis. O teste de Kruskal-Wallis pode ser utilizado quando temos uma variável quantitativa que não tem os pressupostos validados, ou então uma variável ordinal. Não se esqueçam, se a vossa variável dependente for ordinal, não devem aplicar uma nova paramétrica, devem ir diretamente para uma nova não paramétrica. Outra situação, como eu tinha dito, é os dados serem ordinais. E, portanto, o teste que vamos utilizar é um teste não paramétrico, que é o teste de Kruskal-Wallis. Portanto, a vantagem deste teste é ele vai avaliar se as distribuições, ele considera que as distribuições dos grupos são contínuas e vai verificar se diferem ou não na sua localização. Dito de tal maneira, se eles têm ou não têm a mesma forma. Nós podemos pensar se ele está a verificar se a mediana é igual ou não entre todos os grupos. A desvantagem deste teste é que quando nós temos o teste paramétrico da ANOVA validado, o teste paramétrico tem sempre uma potência superior ao não paramétrico. Então, como eu tinha dito, o teste de Kruskal-Wallis é equivalente a verificar se as medianas dos grupos são todas iguais entre si, mediana dos ranks, ou, hipótese alternativa, se existe pelo menos uma mediana dos ranks que é diferente dos restantes. Portanto, o que ele faz, o teste de KW, o que ele faz, transforma a variável dependente numa variável de posições. Portanto, ele, em vez de trabalhar com os valores numéricos, trabalha com as posições que esses valores numéricos têm na amostra, depois de ordenar. Portanto, não trabalha com o valor absoluto, mas trabalha sim com a posição, com o rank que essa observação depois vai ocupar quando eu transformo todos os dados em ranks, ou posições. E, portanto, o primeiro passo é classificar todos os dados de todos os grupos juntos, ou seja, eu vou fazer uma classificação em ranks de 1 até n, ignorando a associação em cada grupo. Depois eu vou ver qual é os ranks que estão associados a cada um dos grupos e vou calcular uma espécie de uma ANOVA, mas não com os valores absolutos, mas com as posições que eles ocupam. E, portanto, sobre H0, esta distribuição do Kruskal-Wallis tem uma distribuição de Q² com G-1 graus de liberdade. Portanto, utilizando o exemplo anterior, portanto, sempre que eu tenho um teste paramétrico, eu posso calcular um teste não paramétrico, portanto, nada me impede de fazer isso. Fui calcular o teste anterior e vejo então que o teste, com o valor da estatística do teste do Q² é 91,4, tem 3 graus de liberdade, que nós já sabíamos, com o número de grupos menos 1, e o valor de pi-value claramente é inferior a alfa, rejeita-se H0. Para fazer comparações múltiplas não paramétricas, podemos utilizar o teste de Mann-Whitney ou o teste de Dunne. O teste de Dunne também podia ter sido já utilizado para comparações múltiplas, é um dos testes que nós podemos utilizar. Utilizando os resultados do teste de Dunne, vemos que não é muito diferente daqueles resultados que nós tínhamos. Ele rejeita H0 para todos, quer dizer que todos os grupos representam efeitos diferentes e, portanto, cada grupo tem um efeito estatístico diferente de todos os outros. Portanto, nada de novo, o que é bom, em certo sentido, porque o teste não paramétrico está-nos a confirmar todos os resultados que nós obtivemos no teste paramétrico. Como eu costumo dizer, tendo em conta que os cálculos são todos feitos no R, não custa nada calcular o teste não paramétrico para verificar se a nova paramétrica não cometeu nenhum erro. Portanto, a nova paramétrica é muito sensível aos pressupostos, é muito sensível aos valores outliers e extremos
E, portanto, acaba por ser um teste que, se nós não tivermos cuidado, ele pode nos dar resultados falsos. E, portanto, assim que o não paramétrico, conseguimos sempre verificar os dois resultados em paralelo. Os resultados do teste de Mann-Whitney são os resultados coincidentes com o que nós já tínhamos. Aqui nós estamos a ver os resultados numa tabela cruzada, o que torna um pouco mais difícil de analisar. Portanto, podemos analisar a diagonal, que tem o valor 1, porque é o cruzamento dele com ele próprio, tem sempre o valor 1. E depois podemos analisar então o placebo contra o fármaco 2, placebo contra o fármaco 3, o placebo contra o novo fármaco e depois continuar a partir daqui. E temos então todas as comparações que nós temos. Portanto, não há dúvida nenhuma que, de certa maneira, os resultados da nova paramétrica foram confirmados. O último teste que eu queria apresentar é o teste do Q² para proporções, no caso da vossa variável dependente serem de dados nominais binários. Situações que tipo passa, não passa, sim ou não, está doente, não está doente. Portanto, são situações binárias que são muito, muito utilizadas na área da saúde e não só. Peço desculpa. Sendo o valor 1, por exemplo, passou ou sobreviveu, sendo o valor 0, não sobreviveu ou não passou. Portanto, aqui nós temos de ter sempre algum cuidado. O valor 1 tem que ser sempre para o grupo que nós queremos analisar, e o grupo que nós queremos analisar às vezes pode ser a sobrevivência, pode ser o endpoint da morte, pode ser o endpoint do tempo de... depende muito das situações, portanto nem sempre nós temos de ter muito cuidado. Aquilo que eu quero alertar é que o valor 1 tem que ser sempre para o grupo ou para a característica que nós queremos analisar. E o valor 0 será sempre para o grupo de referência, ou seja, para a característica que nós não queremos, que não estamos não é tão interessante analisar. É claro que os resultados vão vir sempre do grupo do valor 1 em função do grupo de referência, ou seja, de quem está no valor 0. Ou seja, neste caso aqui temos que utilizar sempre um teste não paramétrico. Nós já sabemos que para variáveis nominais não é possível calcular médias, não é possível calcular medianas, portanto a única coisa que nós podemos fazer é calcular proporções. Então neste caso iríamos aplicar o teste do Q² para proporções. Então, na hipótese nula, eu vou dizer que a proporção do grupo 1 é igual à proporção do grupo 2, igual à proporção do grupo K igual a P, portanto não há diferenças de proporções. E, na hipótese alternativa, existe pelo menos um grupo cuja proporção é diferente dos anteriores. Geralmente o teste Q² é baseado numa tabela de contingência, em que tem aqui os valores observados, portanto os valores reais, que vocês recolheram da vossa base de dados, e tem uma segunda coluna que é associada aos valores esperados. Portanto, no cálculo do teste Q², ele vai atribuir para cada uma destas linhas, ele vai atribuir um valor esperado e, com base neste resultado, então, com base nos valores observados e com base no valor esperado, ele calcula então as estatísticas do teste, com base na diferença entre os valores observados menos o valor esperado, a dividir então pelos valores esperados. Salienta aqui a distribuição marginal, que é sempre possível calcular a distribuição marginal associada a este tipo de problemas, mas embora para o cálculo especificamente do teste não seja necessário. Vamos ver aqui um primeiro exemplo. Foram recolhidas 158 tulipas selvagens, das quais 81 são vermelhas, 50 são amarelas e 27 são brancas. Será que a proporção de tulipas vermelhas, amarelas e brancas são idênticas entre si? Neste caso, como nós temos 3 grupos, neste caso então seriam iguais a 1/3. Portanto, em termos de H0, então eu posso dizer que será que a proporção do grupo 1 igual ao grupo 2 igual à proporção do grupo 3 igual a 1/3? A hipótese alternativa existe pelo menos um grupo cuja proporção será diferente de 1/3. Se eu tivesse 4 grupos, seria um quarto, se tivesse 5 grupos, seria um quinto, se tivesse só 2, seria um meio, etc. E, portanto, utilizei o teste do Q² para o cálculo das proporções e vejo então que o valor do Q² é 27,8, o número de graus de liberdade é o número de grupos menos 1, portanto o valor está correto, é sempre bom verificar os graus de liberdade. O valor do pi-vale claramente é inferior a 0,05, rejeita-se H0. Quer dizer então que a proporção de tulipas, da cor das tulipas, será diferente para pelo menos um dos grupos.
Podíamos utilizar o mesmo teste para fazer comparações múltiplas, podíamos comparar o grupo 1 quanto ao grupo 2, o grupo 1 quanto ao grupo 3, a proporção do grupo 2 quanto à proporção do grupo 3, e calcular o mesmo teste do quadrado. Então aqui o valor já seria 1/2 para cada uma dessas comparações, fazendo então, não esquecendo que é preciso corrigir o valor do p-value pelo número de testes múltiplos, que neste caso seriam 3, que nós teríamos a efetuar. E assim, então, termino a parte da ANOVA de um fator de amostras independentes. No resto do PowerPoint está descrito, então, o que é que acontece numa ANOVA de efeitos aleatórios. Mas neste caso não vai ser, fica meramente para a vossa informação, porque não vai ser abordada, não é um dos objetivos desta disciplina falar do que é que acontece quando nós temos efeitos aleatórios, ok? Portanto, vocês podem então verificar, podem, se quiserem perceber mais sobre isto, podem colocar dúvidas sobre como é que é calculada uma ANOVA de um fator de efeitos aleatórios, mas essencialmente nós não iremos falar sobre isto, quer nas aulas práticas, quer nos guiões que nós iremos então abordar. Muito bem, então termino com este slide da ANOVA de um fator de efeitos aleatórios. Espero que tenham gostado e, portanto, fico então por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, estava a pensar aqui noutras coisas, peço desculpa, estava a pensar se me tinha esquecido aqui de alguma coisa. Claro que me esqueci de algumas coisas, provavelmente algumas coisas eu disse mal, portanto, quem descobrir coisas erradas da minha parte, então tem pontos extra e pode fazer isso nas caixas de comentários aqui do YouTube, se acharem por bem. Portanto, se tiverem comentários, dúvidas, utilizem as caixas de comentários e então eu fico por aqui e obrigado por assistirem.